Em épocas mais úmidas do ano, é comum ver cogumelos nas árvores e no chão ao andarmos por aí. Algo tão comum pode não chamar atenção, porém o reino fungi desperta a atenção dos cientistas por ser muito diferente do nosso. Uma das características mais interessantes são as micorrizas. Micorriza vem da junção de mico, fungo, mais rhiza, raiz. É um tipo de associação mutualística. Mutualismo é uma associação entre dois seres vivos em que ambos se beneficiam. A planta fornece carbono para o fungo, enquanto ele devolve ajuda com nutrientes minerais. Dessa forma, parte dos carbonos assimilados pelas plantas na fotossíntese, a partir do gás carbônico atmosférico, serão doados aos fungos e formarão seus compostos orgânicos. Mas como ocorre o processo de fotossíntese nas plantas? A luz solar é uma forma de energia que, ao chegar nas folhas, excita as moléculas de clorofila da planta e é capaz de realizar a quebra de moléculas de água. A clorofila é um pigmento e o motivo das plantas serem verdes. A quebra da molécula de água resulta na liberação de um elétron, que é então usado por proteínas da célula para gerar ATP, que é a principal fonte de energia para o funcionamento celular. Esse ATP, por sua vez, é usado no ciclo de Calvin para gerar açúcares a partir de CO2 capturado. Agora que já conhecemos um pouco melhor o processo de fotossíntese, vamos voltar a falar das micorrizas. Essa associação é tão importante que ocorre em 80% das plantas vasculares e foram encontradas evidências fósseis das micorrizas de mais de 450 milhões de anos. Além disso, algumas plantas, como as orquídeas, só se desenvolvem em seus primeiros estágios se estiverem em associação com esses fungos. Esse contato ocorre quando a planta libera moléculas sinalizadoras no solo. Os esporos das micorrizas respondem, germinando e emitindo suas hifas em direção às raízes. Ao estarem em associação, a área de contato das raízes com o solo fica até 700 vezes maior, pois o pequeno tamanho das hifas permite que mais espaços sejam alcançados. Para que as plantas cresçam de forma saudável, existem uma série de nutrientes que elas devem absorver além daqueles que são fornecidos pelas micorrizas. Os nutrientes mais famosos que você já deve ter ouvido falar são o nitrogênio, o fósforo e o potássio. O nitrogênio é usado para formar o DNA, RNA e proteínas, e a sua deficiência acarreta crescimento retardado e senescência precoce das folhas velhas com clorose característica. O fósforo forma ATP, e a sua deficiência gera pintas vermelho escuras nas folhas velhas. O potássio está envolvido principalmente no transporte de água ao longo da planta, e sua deficiência causa clorose marginal e necrose apical nas folhas velhas. Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre o fósforo. A aplicação de fósforo de forma artificial em plantações não é nada eficiente e econômica. Estimativas sugerem que só 15% do fósforo aplicado na agricultura é aproveitado pelas plantas, e os outros 85% irão para corpos d'água, dando alta reprodução de algas e assim eutrofização. O processo consiste em um alto consumo de oxigênio pela população de algas, fazendo com que sobre pouco oxigênio dissolvido na água, causando aumento da mortalidade de peixes. Sobre o fósforo, ele pode ser absorvido pelas plantas em sua forma orgânica. As rochas fosfatadas, fonte de fósforo para uso como fertilizante, são um recurso finito que está se tornando limitado. Pesquisas apontam que as minas de fósforo irão se esgotar até o final do século. Plantas com micorrizas apresentam maior eficiência na absorção desse fósforo, podendo ser utilizadas para a promoção de uma agricultura mais sustentável e econômica em comparação com os métodos tradicionais. Talvez uma das mais impressionantes descobertas sobre as micorrizas foi demonstrado pela pesquisadora canadense Suzanne Sinead. Em seu estudo, ela demonstrou a capacidade de conexão e comunicação entre plantas através das redes de hifas em comum. Essa rede de hifas pode estar envolvida na comunicação e na transferência de nutrientes entre plantas. Através da comunicação, por exemplo, ao ser atacada por um inseto fitófago, as vizinhas são avisadas e ativam suas defesas. Caso tenha achado esse tema interessante, sugerimos a leitura do livro A Vida Secreta das Árvores, de Peter Wohlleben.